Estamos de regresso, mas para quem só se juntou agora a nós no Facebook da Federação, queria dizer-vos que estamos a dedicar este sábado à tarde a fazer uma sequência de 3 conversas. A primeira já decorreu, das 3 às 4 da tarde, foi coordenada pelo fisioterapeuta João Francisco Almeida. Tivemos conosco os treinadores José Augusto Dias, de ginástica artística masculina, e Eduardo Mendes, de tumbling, e os ginastas Beatriz Martins, da Seleção Nacional de Trampolins, e Bernardo Almeida, da Seleção Nacional de Ginástica Artística Masculina. Estas conversas estão a ser gravadas no Facebook da Federação e irão ser colocadas depois no nosso canal YouTube, de modo a quem não possa assistir hoje o possa fazer durante os próximos dias. E passava a saudar e a cumprimentar as minhas amigas e os meus amigos de painel. Nós vamos continuar hoje focados no corpo dos ginastas e nas preocupações que esta pausa forçada nos trouxe, as preocupações que devemos começar a partilhar ideias para em conjunto programarmos melhor o nosso regresso aos treinos, a nossa calendarização progressiva de competições, objetivos connosco, o Carlos Martias, selecionador nacional de ginástica de trampolins, e a Sandra Conde, treinadora patar de ginástica rítmica, e 2 ginastas, a Dinora Bondar, da Seleção Nacional Sénior de Ginástica Rítmica, e o Pedro Ferreira, da nossa Seleção Nacional de Trampolins, e um especialista em trampolim individual. Como vocês veem, está aqui com um penteado a David Beckman, que vai fazer inveja a muita gente e suspiros a muita gente também, imagino. De modo que queria agradecer a vossa participação. Para quem entrou agora connosco, nós estamos a receber as perguntas de ginastas e treinadores por chat. Eu farei uma seleção daquelas que entender que ou são mais pertinentes ou ainda não foram abordadas por ninguém e colocaremos aos nossos participantes. De modo que a todos muito obrigado, espero que desfrutem, espero que continuem connosco também na sessão a seguir, que aproveito também para publicitar. Vamos ter connosco um fisiólogo do exercício, o Dr. Eduardo Oliveira, com muita experiência em treino de alto rendimento. Ele faz hoje parte da equipa técnica do Futebol Clube do Porto, do futebol profissional, mas também já tem experiência de trabalhar com com atletas olímpicos, nomeadamente do remo, e seguramente vai ser uma mais-valia para nós todos. E estará nesse painel o treinador Pedro Almeida, de ginástica artística masculino, o Lourenço França, de ginástica acrobática, o Hugo Paulo, duplo mini trampolim, e também o Rui Cardoso, de ginástica aeróbica. Portanto, uma tarde inteira de ginástica com 8 treinadores, 4 ginastas e 3 conferencistas principais. Por isso, a quem é de seu direito, Úrsula, podes começar. Ligar o microfone. Olá, então, boa tarde. Antes de mais, agradeço à Federação pelo convite e a todos os participantes também estarem aqui para falarmos um bocadinho de medicina e medicina ligada ao desporto, da parte vocacionada para a medicina desportiva, que é um tema importante também nestes dias de quarentena. Eu vou fazer assim, vou tentar não me estender muito e vou falar naquilo que é importante fazer durante o tempo de quarentena, vou focar naquilo que é essencial e naquilo que as pessoas podem controlar, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos com coisas que não podemos controlar e, portanto, eu vou falar daquilo do treino, da saúde e de prevenção e tratamento de lesões que nós podemos controlar. Depois vou falar um bocadinho também nos cuidados a ter no retorno à prática desportiva, quer pelo risco de infecção ainda, porque vamos provavelmente retornar à prática ainda durante esta fase em que temos risco e que a doença vai estar permanente, quer pelos riscos que tem e no sentido de prevenir lesões quando este retorno for feito, porque quer queiramos, quer não, tivemos que nos adaptar e tivemos que modificar o nosso treino, não é?
Antes de mais, e a minha apresentação vai ser toda baseada num princípio que eu acho que é fundamental todos nós termos, que é os treinadores, os atletas e as pessoas que estão ligadas ao desporto têm com elas uma grande mais-valia em relação a todas as outras pessoas, que é, têm uma enorme capacidade de se adaptarem e têm uma enorme capacidade de lidar com a adversidade e, portanto, isso é uma coisa que está do nosso lado. E eu vou partir deste princípio para todo aquilo que eu vou falar. Pronto, outra coisa importante é que muitas vezes nós pensamos que os atletas são pessoas que são saudáveis e que estão no pico da sua forma física, e isso é tudo verdade, e os atletas à partida não apresentam, não fazem parte de um grupo de risco para esta doença, podem sim conter a infecção, mas não fazem parte de um grupo de risco para ter a doença, e por isso também se sabe que o exercício físico tem efeitos positivos no sistema imune, nomeadamente nas infecções respiratórias, e que pode até prevenir e proteger-nos em relação a este vírus. No entanto, também se sabe que o exercício físico extenuante e prolongado, quando não acompanhado de uma alimentação correta, pode levar a estados de imunodepressão, em especial se não for exatamente acompanhado por estilos de vida saudável, e portanto isto põe os atletas de alta competição, atletas que estão sobre um stress físico muito prolongado, mais suscetíveis a poderem apanhar a infecção e a poderem desenvolver doenças das vias respiratórias. Não estou com isto a dizer que sejam realmente uma população de risco, mas sim que devemos ter cuidados para não entrar na fase em que nos podemos pôr em risco. Depois, estamos então em tempo de quarentena, estamos em casa, as nossas rotinas mudaram, os ginásios fecharam, e o que é que nós devemos fazer, o que é que nós podemos fazer? Acho que é mais o que é que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, e é uma mensagem que acho que é fundamental, toda a gente que faça medicação crónica, toda a gente que tenha alguma doença ou que tenha necessidade de controle, não o deve abandonar. Os hospitais têm áreas não Covid, têm áreas para receber estas pessoas e, portanto, mantenham as vossas rotinas médicas exatamente iguais ao que tínhamos antes. Depois, eu acho que nesta fase é fundamental nós mantermos as rotinas, mantermos o nosso ciclo de sono, mantermos os nossos períodos de treino, mantermos os nossos períodos para estudar e para nos alimentarmos. E idealmente isto deve ser nas proporções em que fazíamos antes. Portanto, eu acho que é fundamental nós mantermos isto. Outra coisa que é muito importante é mantermos uma orientação. A maior parte dos atletas da ginástica, e grande parte, são jovens, não têm uma autonomia total e completa, e portanto eu acho que aqui os treinadores também têm um papel fundamental. Acho que devem continuar a orientar, mesmo que à distância, os seus atletas, quer seja pelo Zoom, quer seja por planos de treino, quer seja por e-mails, por tentar contactar com eles. Isto é fundamental para que o atleta também não se sinta perdido nesta fase. E depois, em casa, acho que é preciso focarmos-nos naquilo realmente que conseguimos controlar, e nós não conseguimos neste momento controlar a altura de um salto no trampolim, ou uma pega na acrobática, ou melhorar uma saída da barra fixa, e por isso não nos deve preocupar neste momento, mas nós sem dúvida que podemos preocupar-nos e conseguimos controlar a nossa forma física, conseguimos controlar aquilo que comemos, aquilo que dormimos, conseguimos controlar a nossa vertente psicológica, conseguimos tratar lesões antigas, conseguimos prevenir lesões futuras e podemos visualizar. Eu acho que é fundamental os atletas visualizarem para que o cérebro não pare durante este período. Os exercícios mais complexos, vocês continuem a fazê-los, visualizem muito, o vosso cérebro não pode parar de fazer os exercícios difíceis, e quanto mais vezes vocês os visualizarem, mais o vosso corpo vai responder às vossas mensagens cerebrais. Isto é um bocadinho o princípio da reabilitação neurológica, mas acho que é fundamental, e há quem fale que isto deve ser feito no mínimo 5 vezes ao dia, e portanto, para ter efeito, nós devemos visualizar, e visualizar muito, não é? Pronto, depois, falando então de cada um destes aspectos, a nível da forma física, os treinos é fundamental manter, se calhar incidir nesta fase naquilo que não éramos tão bons, ou que se calhar não tivemos tanto tempo durante a época para o trabalhar, insistir muito no equilíbrio, flexibilidade, força, e fazer com que o treino seja variado, tenha uma componente aeróbia, de mobilidade, de flexibilidade e de força também.
A nutrição já foi discutida aqui a semana passada, acho que é fundamental estes dias mantermos um estilo de vida saudável e melhorar algumas coisas que se calhar não estavam tão otimizadas. Depois, o descanso também é fundamental, uma boa hidratação e o não consumo de substâncias aditivas nesta fase também é, como nas outras todas, essencial e é um aspecto que também eu devo focar e devo chamar a atenção para isso. A nível psicológico, eu acho que é fundamental alertar as pessoas, os ginastas, os treinadores também, que é normal as pessoas sentirem ansiedade, é normal as pessoas sentirem medo, preocupação ou alguma frustração nestes momentos. Eu acho é que cada um deve identificar estes pensamentos, deve ter essa preocupação e deve partilhá-los, que seja com amigos, com familiares, com os treinadores. É fundamental manter uma atitude positiva, não alimentar preocupações, saber sempre distinguir o foco de uma obsessão, ou seja, aquilo que é saudável daquilo que não é saudável. Esta fase é fundamental e lembrar muitas vezes o porquê que nós treinamos, o porquê que nós competirmos. Se nós soubermos o porquê, nós vamos conseguir, longe ou perto, com maior dificuldade ou menor dificuldade, vamos continuar a treinar com um objetivo, porque nós sabemos o porquê. E muitas vezes é bom lembrarmos os ginastas disso, é bom lembrar os treinadores disso. E acho que devemos transformar este isolamento muitas vezes numa oportunidade. E é bom que todos tenhamos a ideia de que isto pode ser realmente uma oportunidade. Depois, acho que os dias devem ser planeados e se os atletas não conseguem fazer, os treinadores devem ajudá-los a planear os dias, a manter as rotinas, a manter o contacto com a equipa, com o treino e a treinar. Nesta fase é fundamental treinar, 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 treinar muito, muito, muito. Mas não devemos esquecer, sem dúvida, o espaço para as atividades lúdicas. Se calhar nunca tivemos tanto espaço para as ter como temos agora, e mesmo treinando muito, tem que haver um espaço para fazer coisas novas, fazer experiências novas, e é fundamental manter-nos ocupados e com isto tudo já temos o dia muito preenchido. Eu penso também que estamos numa altura boa para incentivar um bocadinho a consciência emocional de cada um, porque agora temos tempo para fazer isso. Isto é fundamental para o treino, é fundamental para a competição, nem se fala em alta competição, em que é muito, muito importante e, portanto, estamos com uma oportunidade fantástica para trabalhar um bocadinho esta consciência, esta consciência emocional. E, portanto, é também importante ver provas antigas, refletir sobre o que nós já fizemos, aquilo que nós podemos melhorar, fazer registros, identificar comportamentos, pensamentos, controlar algumas coisas e incentivar a desenvolver estratégias para identificar também as coisas ou que não estavam tão bem ou que podemos melhorar. Eu acho que os treinadores têm aqui um papel fundamental, mas também devemos ter consciência que os treinadores também estão numa fase difícil e, portanto, também eles devem usar estas estratégias e devem fazer parte destas estratégias, no fundo, de autorregulação, que são fundamentais para nós nestes dias. Devemos também dedicar algum tempo à aquisição de novas competências que nos permitem evoluir, quer como ginastas, quer como treinadores, e, portanto, ocupar o nosso tempo com coisas que nos vão ser úteis também num futuro mais longe ou mais perto. Depois, passando esta parte do psicológico, que eu acho que é fundamental, temos então a parte de tratar lesões antigas e prevenir lesões novas. Muitas lesões que os atletas têm são lesões de overuse, são lesões de sobrecarga e, portanto, nós estamos num período que é fantástico para recuperar estas lesões todas. Eu não estou a dizer para eles deixarem de treinar, eu estou a dizer para eles adaptarem o treino às lesões que tinham. Portanto, estou a dizer que muitas lesões se recuperam com um programa de exercício direcionado, com programas de reabilitação. Claro que isto é muito individual, mas eu não acho aceitável que ao final de 6 semanas em casa, 8 semanas em casa, 10 semanas em casa, ou que seja, os atletas cheguem ao ginásio com as lesões que tinham antes de entrarmos em quarentena, porque até agora tivemos 6 semanas ou 7 semanas ou o que vier para as recuperar e esta recuperação é possível fazer-se em casa e, portanto, claro que este aspecto é muito particular e eu incentivo os atletas a contactarem médicos de reabilitação que os possam orientar nas lesões, a falarem com os fisioterapeutas, a falarem com os preparadores ou recuperadores físicos caso tenham, porque isto é fundamental e eu neste aspecto eu disponibilizo-me e digo que estou completamente disponível para poder ajudar naquilo que eu consigo. O meu e-mail é med.desporto@gmail.com e podem contactar-me por aí, dizer o que têm, que lesões é que têm
puderem e eu no que conseguir ajudar, eu faço essa parte. E, portanto, há imensas coisas de reabilitação que podem fazer, podem trabalhar trabalho miofascial, o calor, o gelo, a automassagem, os alongamentos, o exercício terapêutico, portanto, aquela dor no pé, aquela lombalgia, aquela dor no ombro, daqui ao retorno ao treino tem que estar, se não curada, perto disso, porque estamos a ter tempo para isso e vamos usar este tempo que estamos em casa também para fazer isso. Pronto, depois... Estas são as coisas que eu acho que nós podemos controlar e que nós devemos ter atenção enquanto estamos de quarentena. Por fim, cuidados a ter no retorno à prática. Todos queremos voltar, estamos todos mortinhos para ir para o ginásio, estamos atletas, treinadores, já toda a gente está farta de estar em casa, mas temos que ter consciência que isto deve ser com cautela. Não esquecer que neste momento a única competição que tem data são os Jogos Olímpicos e é para mais daqui a um ano, não é daqui a um ano, é mais do que isso. E, portanto, o futuro é incerto, é verdade, mas nós devemos estar focados nele, mas também temos que ser cautelosos e também devemos ser conscientes e perceber que ok, as coisas vão se resolver e nós vamos atingir os nossos objetivos na mesma. E, portanto, eu agora vou falar um bocadinho dos cuidados a ter por causa do risco de infecção e dos cuidados a ter por causa da retoma à competição. Nós temos que ter consciência que nós vamos voltar às vidas normais com esta doença. Acho que isto não vai acabar de um dia para o outro e muito provavelmente a nossa vida vai mudar um bocadinho. Vamos ter que nos adaptar a novas realidades e por isso nós vamos voltar aos ginásios ainda com um Covid aqui, Covid, que já ninguém consegue ouvir falar de outra coisa. E portanto, este retorno deve ser progressivo. Acho que não deve ser de um dia para o outro, o ginásio não vai do 0 para o 100, vai do 0 para o 10, 20, 30 e a retoma deve ser o mais gradual, deve ser de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e que também são implementadas pelo clube. Nunca devemos ultrapassar as normas superiores, a Federação poderá também ter um plano de ação e todos os clubes devem estar ou tentar estar em sintonia com eles e nós devemos partir de um princípio que é, esta doença passa-se mesmo nós estando assintomáticos. Esse é o primeiro princípio. O segundo é que a transmissão faz de pessoas para pessoas, mas também se faz de pessoas para material, de pessoas para aparelhos e, portanto, todo o nosso planeamento deve ser a pensar que se eu estou com a minha massa e a seguir eu vou passar a alguém, essa massa pode estar contaminada e nós não sabemos. Ou saltar, ou usar as mesmas barra fixa, ou não é, na acrobática, inevitavelmente vão ter que trabalhar uns com os outros. E, portanto, nós temos que ter atenção exatamente a este risco de transmissão. Não esquecer que é fundamental que há pessoas que tenham sintomas ou doença devem estar em casa no mínimo as 2 semanas, só devem retomar a atividade quando não tiverem sintomas e quando tiverem testes para a doença negativos, 2. E depois é fundamental a higienização dos espaços. Os nossos espaços muitas vezes não são limpos com a regularidade que todos nós desejávamos, mas nesta fase é fundamental que a partir de agora o sejam. As mãos lavar frequentemente, o distanciamento de 2 metros, sendo que quando se está a fazer exercício há estudos que mostram que na corrida ou até no ciclismo esta distância aumenta e é muito mais do que 2 metros, não é? E portanto tentar no máximo o distanciamento. Obviamente nós falamos de uma modalidade que envolve riscos e nós temos que estar a contactar com o atleta, temos que pegar nele e eu não digo para não o fazerem, eu acho que quando voltarmos isso vai ter que ser feito, mas em situações que se calhar mais excepcionais do que o que eram antes. E depois eu sou a favor do uso de máscara, quer do treinador, quer dos atletas, obviamente que pode tirar para um exercício mais difícil, não vai fazer um triplo mortal de máscara, mas se calhar estar no ginásio com máscara parece-me perfeitamente aceitável para todos, atletas e treinadores. E é fundamental vigiar os sintomas, vigiar sempre a temperatura, fazer quase um checklist todos os dias. Claro que este retorno vai ter que ser de acordo com as entidades superiores, Direção-Geral de Saúde, perceber quando é que nós vamos poder voltar ao ginásio. Depois, relativamente ao retorno à atividade e ao exercício físico em si, este retorno não pode ser de um dia para o outro, não é? Hoje sabe-se que quanto maior a pausa, maior o período que nós necessitamos para atingir o ponto da forma sem ter lesões e, portanto,
admite-se, e eu espero mesmo que nenhum atleta esteja de férias, os atletas neste momento têm que estar a treinar e têm que estar a treinar todos os dias. É importante que não estejam mesmo de férias. No mínimo devem estar a treinar 60% do habitual. Isto é fundamental, porque imaginem que nós agora temos todos que pensar, nós temos todos que pensar que o retorno ao treino vai ter que ter uma pré-época. Nós não vamos poder chegar e estar no nível em que estávamos antes. Imaginem, um atleta que neste momento esteja a treinar a 60% da sua carga, ele vai demorar durante 2 semanas, ou seja, ele treinou 2 semanas, durante 2 semanas treinou a 60% da sua carga normal, para ele não ter risco de lesão no retorno à competição, terá que treinar progressivamente durante 4 semanas até atingir o seu pico habitual. Quando falamos de um período de 4 semanas, este período duplica, aumenta, passa de 15 dias para 20 dias. E, portanto, é importante que esta percentagem de treino neste momento seja alta, que é para também nos encurtar o período para nós chegarmos à nossa carga. A mensagem aqui é, eu não estou a dizer para treinarem pouco, muito pelo contrário, estou a dizer para treinarem muito agora, para depois podermos treinar progressivamente até chegarmos onde estávamos antes, com todos os cuidados e sem riscos de novas lesões. Isto é fundamental. Pronto, eu acho que devemos todos treinar muito, muito em casa e de forma inteligente. Como mensagem final aqui da minha intervenção, antes de passar a palavra aos convidados, eu quero deixar uma mensagem de força a todos e também lembrar que acho que se nós não sairmos disto todos muito melhores, alguma coisa se passa de errado connosco, porque acho que nós temos mesmo a obrigação de sair deste retiro muito melhores do que aquilo que começamos no dia 11 de março. Passo a palavra. Muito obrigado, Úrsula. Para quem nos esteve a seguir já desde as 3 da tarde e aqui começar a tentar, com a ajuda de todos, anotar alguns denominadores comuns. É muito interessante, porque todos nós temos formações diferentes, temos experiências diferentes, neste caso até temos competências diferentes, porque há pouco o João Francisco Almeida é um fisioterapeuta, agora o Úrsula Martins é uma médica, mas começa a aparecer aqui alguns denominadores comuns que eu estou aqui a tentar anotar no meu bloco. O primeiro é: férias não curam microlesões. Ou seja, é a segunda vez que profissionais nos vêm aqui a dizer: não fiquem na expectativa de que por estarmos 4, 6 ou 2 meses sem treinar, que quando regressarmos as microlesões desapareceram por magia. Isso não existe. A segunda é que é preciso de facto fazer treino, não só para melhorar os níveis de resistência, de flexibilidade, aquilo que há pouco o João Francisco falava de ganhos de mobilidade, que eu estava aqui a tomar nota, mas também a Úrsula trouxe aqui uma coisa que eu sei que o Carlos Matias, dos momentos que já partilhamos juntos em Portugal e no estrangeiro, é uma das pessoas que eu percebo que tem muito bem essa competência. A Úrsula trouxe-nos a questão da visualização e da importância da visualização no treino. E o que a Úrsula nos está a dizer é que nós podemos de facto parar, e ela até nos sugeriu que os ginastas fizessem isso 4 a 5 vezes por dia, e o Pedro Ferreira se visse a fazer as suas séries, a Dinora a fazer o seu lindo esquema de fita, e todos os outros ginastas a visualizarem os momentos em que estiveram muito bem, para ganharem essa energia positiva, e os momentos em que estiveram menos bem, para saberem aquilo que têm que compensar. A terceira denominador comum que começa a aparecer é que quando os ginastas treinam sozinhos, tendem naturalmente a refugiar-se naquilo onde já são bons. Os que são fortes fazem mais força, os que têm menos flexibilidade cortam-se um bocadinho a fazer a flexibilidade, e os que não gostam de alongar ou não estão habituados a alongar, não alongam. E nós terminamos a mesa redonda anterior exatamente a falar da importância dos alongamentos, e vamos ter aqui a Sandra também que nos vai dar um feedback muito grande sobre isto. Portanto, eu gostava agora de passar primeiro ao Carlos Matias, para o Carlos Matias comentar esta panóplia que durante 15 minutos a Úrsula nos esteve aqui a lançar, e gostava que ele não me deixasse
por responder às questões ligadas à visualização. Só para quem não conhece o Carlos Matias, nós estivemos juntos 2 semanas consecutivas há uns anos atrás, na Bulgária, em Sófia, e o Carlos Matias usava post-its, aqueles papelinhos autocolantes amarelos, e entre cada treino ele, quase para cada ginasta, inclusive para mim, que era o chefe de delegação, eu também tinha dinheiro ao meu post-it. E o post-it funcionava nesses 2 níveis. Por um lado eram frases inspiradoras, por outro lado eram claramente estímulos a que nós visualizássemos, e a Úrsula está a mostrar um post-it. Carlos, desculpa lá a provocação, mas eu vou-te deixar na tua praia. Olá, boa tarde. Primeiro cumprimentar todos, estes meus amigos, dos quais tenho muitas saudades. A Úrsula, que não conhecia e que passei a conhecer com muito gosto. A Úrsula acho que já nos facilitou a vida a todos. Muito obrigado, Úrsula, porque a Úrsula verdadeiramente pegou no espectro das coisas importantes a serem ditas em relação à prática da ginástica e o Covid, e essa relação ficou quase esgotada, porque ela fez aqui uma intervenção muito completa, muito bem escalonada e principalmente sem deixar de referir os aspectos que eu acho que são os mais importantes. O primeiro, ela enfatizou, e eu acho muito bem, que é a questão de que ninguém está de férias. E a outra que é, cuidado, porque a seguir a este período de confinamento vem um período de iniciar os treinos, e quanto melhor for utilizado o período de confinamento, mais fácil vai ser ultrapassar a fase da retoma dos treinos, né? E principalmente não deixou de referir sempre, ou dar a ideia sempre, de que não nos podemos esquecer de porque é que nós estamos confinados. O vírus não apareceu por causa dos treinos, né? Nós deixámos de poder treinar por causa do vírus, né? Esta pandemia é a razão que nos traz confinados. E este vírus, nós já percebemos que ele não é tanto a forma como ele se liga a nós, é que os tais conversores da angiotensina, né, as tais enzimas fantásticas que nós produzimos e que andamos com elas aqui em várias partes do organismo e que ajudam a fixar esse bichinho mau, né? Isso haverá muitas maneiras que daqui a algum tempo, certamente algumas delas vão se descobrir como é que podemos minimizar um pouco esse efeito nefasto, mas principalmente ela lembrou-nos uma coisa, que é por causa do vírus que estamos confinados. E este vírus não está completamente, todos os seus mecanismos não estão completamente explicados e percebidos. E, portanto, enquanto isto não acontecer de uma forma mais explícita, temos todos que ser essencialmente cuidadosos. Portanto, tudo o que seja o pensar, o retomar de uma vida com a normalidade possível, com o Covid presente, tem que ser uma vida que nos traz sempre com o sobressalto da segurança sempre muito presente. E porquê? Lembremos, por exemplo, estou-me a lembrar agora que ontem a referência de que na Áustria conseguiram verificar a presença deste vírus nas águas residuais, nas águas dos esgotos. Portanto, por onde é que isto já anda, né? Quer dizer, no fundo, como é que ele se instala na nossa sociedade e na nossa vida. Mas em relação à provocação que me foi lançada, dizer o seguinte: não tenho dúvida nenhuma de que este é um momento em que uma série de circunstâncias que faziam falta ao treino e que nós alegávamos alguma falta de tempo para poder fazer melhor, nesta altura há no excuses. A recuperação de lesões, como disse muito bem a Úrsula, né? E a questão da imagética e da visualização, que eu penso que é o grande instrumento que o ginasta de repente passou a ter à sua disposição. Nesta altura não há nenhuma desculpa para dizer não tenho tempo para fazer isso. Porque saio do treino, vou ter ainda que fazer umas coisas porque amanhã tenho aulas naturalmente e tenho preocupações académicas e tenho uma vida para fazer. Não, nesta altura tenho uma vida toda para fazer, quase que à volta das coisas que realmente são importantes. Nos casos, a parte académica também, mas essencialmente em relação à ginástica, passou a haver a possibilidade de poderem trabalhar aquilo que eu penso que é o que faz a diferença num ginasta de topo, que é o gosto e a determinação de ser excelente, de perseguir a excelência. E perseguir a excelência é perseguir a excelência em tudo. Há ginastas que eu reconheço que procuram, sem qualquer dúvida, que esta perseguição da excelência
aconteça em todos os aspectos da sua vida. Alimentação, descanso, repouso, recuperação física, apoiada ou não apoiada, treino de preparação geral, tudo isto eles levam muito a sério. E aqueles que levam realmente a excelência como o seu objetivo, e o seu objetivo não é o resultado, é a excelência, é poderem ser excelentes, o resultado de certeza que vai acontecer, mas se eles perseguirem a excelência, eles vão conseguir, eles têm que fazer visualização. Ninguém consegue ajudar a sua mente a ajudar-se se não a treinar. E o treino da mente é, sem qualquer dúvida, o aspecto que que faz a diferença. Porque todos os mecanismos volitivos e todos os mecanismos de coordenação assentam no mesmo grupo de células que estão ali confinadas dentro daquele crânio. Não é? E então esse músculo intracraniano tem que ser treinado. Deixem-me só dizer algo que eu penso muito importante. Nesta altura, em termos de visualização, a única coisa que eu acho em relação ao que o Virgílio disse é que se devem essencialmente fixar não naquilo em que fizeram mal e que podem melhorar, mas essencialmente fixarem-se naquilo que fizeram bem para que possam inculcar esse esquema motor e torná-lo seu. Identificarem-se com aquele padrão de ação e não se esquecerem-se não se podem esquecer que o cérebro não conhece a palavra não. Portanto, tudo o que é negativo, quanto mais rápido, quanto mais afastado nós estiver, melhor. Tudo o que for positivo, que seja reforçado, porque nós sabemos que o hábito vem da repetição e sem hábitos ninguém consegue perseguir a excelência, porque ela precisa de muita determinação, muita disciplina e a base disso são dois instrumentos, a atenção e o hábito. Não é? E estes dois têm que estar sempre presentes. Deixem-me dizer que eu tenho, infelizmente, a felicidade neste grupo e neste painel de estar com pessoas que cumprem isso e entendem isto com toda... há muito tempo que entendem isto e que o cumprem. Né? Mas o importante é aqueles a outros a quem nós vamos chegar, dizer-lhes que não se esqueçam. Úrsula, muito obrigado por lembrar sempre isto. Esta pandemia é que levou à suspensão dos treinos. Portanto, quando pensarmos em deixar de suspender os treinos, temos que pensar em função da pandemia, em função daquilo que provocou a pandemia e não o contrário. Nós, os treinos, vamos ter tempo de os recuperar. Se nós estivermos a fazer o nosso trabalho de casa bem feito, os treinos vamos ter tempo de os recuperar. Agora, cuidado com a pandemia, aquilo que provocou a pandemia. Ele não está ainda completamente explicado, não, o seu funcionamento. Se assim fosse, reparem nisto, os colegas da Úrsula que já sofreram a infecção em meio hospitalar, depois daqueles fatos de astronauta todos que têm que vestir e despir, né, e todas as máscaras, e todos os cuidados, e todas as desinfecções, e mesmo assim, o facto, está bem que ali há presente, o vírus está muito presente, mas o que é certo é que eles também estão muito protegidos. Se há ambiente de maior proteção é aquele, e não é por isso que se deixa de apanhar, de ser infectado. Portanto, ponhamos os olhos nisso, não tenhamos pressa, mas também pensemos que a nossa vida tem que continuar e que, portanto, reconheçamos que o distanciamento social, a higiene e estes cuidados que aqui foram referidos das máscaras em permanência são questões muito importantes e que eu agradeço que a Úrsula tenha trazido muito este foco da questão médica, porque realmente é um foco que nós não nos podemos esquecer. Muito obrigado, e que gosto de estar aqui a olhar para vocês e a matar saudades. Muito obrigado, Carlos. Portanto, uma ênfase nesta mensagem de que, 1, não estamos de férias, 2, não estamos parados, 3, estamos a ser inteligentes na utilização do nosso tempo e 4, um bocado à doutora, mas usando a assertividade dos médicos, ai de vocês vierem para o treino daqui a 2 meses com as mesmas lesões de sempre. Foi a que a nossa médica nos trouxe. Ora, eu sei que no caso particular da Seleção Nacional de Rítmica, a rítmica não só nunca parou, como é tida, e é uma verdade, como uma das nossas disciplinas onde a carga de treino diária é mais elevada.
porque para o espectador que segue a rítmica a gente só vê 4 especialidades, elas a fazerem a bola, a fita, o arco e as massas, mas depois esquecemos que há um treino coreográfico, há um treino de balé e há 50 mil outras vertentes que têm a ver com dotar uma ginasta destas capacidades todas para expressarem, de modo que eu pedi à Sandra que nos desse também uma visão global de como é que as treinadoras de ginástica rítmica com as nossas ginastas estão neste momento a lidar com esta paragem, que já vimos que é melhor não lhe chamarmos paragem. Eu não vou falar mais em paragem hoje, vamos dizer uma alteração dos treinos que decorrem nas nossas casas em vez de decorrerem no ginásio. Sandra, conta-nos lá como está o vosso treino. Boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade. Nós, desde a paragem, desde o dia 13 de março, que começámos a tentar arranjar uma outra forma de dar os treinos. Numa fase inicial, na primeira semana, criámos desafios e algumas situações interessantes para tentar que as ginastas mantivessem o treino em casa, e depois deparámos com o problema de não haver um visionamento do treino. Nós criámos desafios, víamos em vídeo e deparámos com incorreções que vimos que isto não pode estar a acontecer desta forma, nós temos que criar aqui um outro registro para conseguirmos treinar e corrigir as ginastas, e a partir de março iniciámos logo os nossos treinos pelo Zoom, e até hoje mantivemos esses treinos, dividimos grupos, fizemos diversos grupos para podermos ter um número razoável de ginastas e cada treinadora corrige essas ginastas. Sandra, desculpa interromper, mas isso é muito interessante porque eu acho que agora pais e ginastas e estão a perceber o que a Sandra está a dizer, ou seja, a mesma ferramenta de ensino à distância que estamos a fazer no ensino secundário, no ensino primário, no ensino superior, está a Sandra a usar, só que tu estavas a dizer que já perceberam durante o mês passado qual é que era o número de ginastas que vocês conseguiam mais ou menos supervisionar. Quantas são? Nós ao todo temos 45 ginastas na competição. E nós começámos a fazer grupos mais extensos, iniciámos com grupos mais extensos, mas depois vimos que não é possível haver uma correção tão pormenorizada, não é? Então reduzimos os grupos, estamos com grupos entre 8 e 10, 12 ginastas. Todos os grupos têm este número. E é mais fácil, pronto, através do Zoom nós conseguimos ver todas, fazemos um treino sempre com contagem, fazemos o balé com música e tem sido fácil gerir. Só que o número de horas em relação àquilo que nós fazemos no treino é realmente diminuto, não é? Nós estamos a dar 2 horas e meia, máximo 3 de treino diário, e aquilo que nós reparamos é que chega ao final do treino e temos, por mais que nós alteremos e diversifiquemos o treino, há uma saturação de não haver o contacto presencial, eu acho. Não sei se vocês sentem isso no treino, nós sentimos que ao fim das 2 horas e meia, aquilo já há ali uma vontade de vamos acabar, já chega por hoje. E nós diversificamos imenso, nós todos os dias fazemos coisas diferentes, todos os dias rodamos treinadores diferentes para que não haja uma monotonia, não é? E sinta alguma dificuldade nesse sentido. Também queria, fora isto, questionar a Úrsula em relação à retoma, em relação, por exemplo, à ginástica rítmica especificamente. Não é? Nós temos os aparelhos didáticos e eu acho que aí não há problema, cada uma tem o seu e nós desinfetamos, não partilhamos e desinfetamos os aparelhos, não é? De dia após dia. Mas está-me a causar algum transtorno e algum problema o facto de nós treinarmos num único praticável ou em 2 praticáveis, não é? Estes 2 praticáveis, por exemplo, têm que ser partilhados mesmo que numa fase inicial por 6 ginastas, digamos, 3 em cada praticável, causa-me algum medo, tenho algum receio desta retoma, não é? O que é que a Úrsula acha acerca dos praticáveis? Porque é muito difícil desinfetar o praticável, não é? Uma alcatifa é difícil desinfetar. Ok. Só antes de responderes à Sandra,
então significa duas coisas para quem nos está a ouvir. A primeira é possível usarmos a mesma plataforma com que os nossos ginastas estão a estudar, como o Zoom, e há outras, para dar treino. A segunda é possível, em 3, 4 semanas, percebermos qual é que é o número de ginastas que sensatamente podem estar numa sessão beneficiando dos conselhos dos seus treinadores. E a terceira, que ainda é mais fascinante, é já percebemos que 2h30, 3 horas é o limite da nossa capacidade, não é? De através de monitores estarmos 90% focados. Eu acho que estes dados que a Sandra trouxe aqui de 6 semanas de trabalho são muito bons e agora eu já abri o microfone à Úrsula para ela responder à Sandra. A Úrsula, tenho a impressão que saíste. Eu penso que a Úrsula neste momento... Sim. Estás aí, Úrsula? Eu penso que bloqueou, Virgília. Eu acho que sim. Eu acho que realmente a questão do praticável... Não, estou aqui. Estou a falar. Muito Estou bem, a falar, já te temos. Já te temos. Eu estou aqui. Vocês estão-me a ouvir? Sim, muito bem. Ok. Pronto, eu estava a dizer realmente que a questão do praticável é uma questão complicada, porque é um sítio onde as pessoas vão pôr as mãos, vão pôr o corpo, portanto, tem realmente um risco de contágio, não é? Por exemplo, como no fitness, em que estamos de sapatilhas e não vamos com as mãos ao chão, não. Se vocês têm 2 praticáveis, vocês podem, por exemplo, num dia usar um praticável e depois pôr esse praticável em pausa e no dia seguinte usar o outro praticável, e aquele praticável fica inativo, por exemplo, durante 24 horas, não é? E portanto podem voltar ao outro praticável, entendem? Podem intercalar os treinos. A questão é, não é aconselhável vocês neste momento treinarem com 45 atletas, não é? Nem neste momento, nem quando recomeçarmos. E portanto vocês vão recomeçar numa situação de 5 atletas máximo, não é? 1 para 1, e portanto estão 5 atletas nesse praticável e a seguir vêm as próximas 5 para o mesmo. Não pode ser, esse praticável tem que ser limpo no entretanto. Sugestões: que o próximo grupo faça, por exemplo, trabalho no chão e deixam na mesma aquele praticável em pausa, ou então que usem um linóleo para pôr por cima do praticável que seja limpo no entretanto, por exemplo. Isso, claro que a nível de logística é complicado, mas, por exemplo, para vocês na rítmica até me parece que é aceitável vocês treinarem, por exemplo, um dia no chão, um dia no praticável e outro dia no outro, portanto já têm 3 superfícies em que podem rodar, por exemplo. Ou então pôr um linóleo em cima do praticável que é higienizado, não é? Que é passado com lexívia, é passado com um pano, lexívia, e portanto entra o segundo grupo de treino. E então vocês aí podem treinar com 5 num praticável, depois limpam o praticável, estão no outro com as 5 seguintes, e depois voltam para o princípio que entretanto foi limpo e estão com outras 5, ou seja, já treinaram com 15 atletas. Percebem? Terão que ser períodos de uma adaptação e de pensar sempre nisso que falavas, na preocupação com a higiene, pronto. E esta é uma solução, provavelmente há outras melhor, mas é importante que tenhamos estas soluções. Mas, por exemplo, esse esquema de pausa é interessante. Ok, muito obrigado. Como eu dizia também na sessão anterior, em networking com outras federações e com o Comitê Olímpico de Portugal, nós também estamos a fazer um trabalho. Aliás, já vamos na segunda versão de um draft para dar orientações aos clubes. Já temos neste momento uma lista de 40 recomendações e algumas específicas, disciplina a disciplina, que queremos ver se partilhamos com vocês já durante o início da próxima semana. Agora queria finalmente chegar aos nossos ginastas e a primeira coisa que a doutora Úrsula fez questão de nos dizer era que, na opinião dela, vocês deviam estar a manter os vossos ciclos o mais próximos possíveis daquilo que eles eram antes do estado de emergência, e referia-se aos tempos de sono, aos tempos de alimentação, aos tempos de estudo e aos tempos de treino. Eu, que sou professor universitário, modifiquei os tempos de estudo dos meus estudantes por causa dos usos das plataformas eletrónicas e queria saber do Pedro e da Dinora, e começamos primeiro pelas senhoras, pela Dinora, se realmente o teu calendário de aulas mudou ou se também
foi alterado e se isso te obrigou a mexer nos ciclos de estudo, treino, porque obviamente usando aqui a assertividade da Úrsula Martins e do Carlos Martins, nem queremos pensar que os teus ciclos de sono e de alimentação tenham mudado. Pelo contrário, estão excelentes e estão a cumprir a regra, o número de horas de sono e a comer o que deve ser comido. Agora, as outras duas variáveis, que era aquilo que a Úrsula estava a dizer, aquilo que nós não controlamos, eu queria saber da Dinora e depois do Pedro no Instituto Superior Técnico, essas variáveis que nós não controlamos, se elas mudaram ou não, Dinora. Por exemplo, as minhas horas de aulas mudaram significativamente porque passei, em vez de ter, por exemplo, 8 horas de aulas por dia, com intervalo de almoço, passei a ter 2, no máximo 3 aulas e ainda as aulas de exame, apoio de exame. E, por exemplo, agora eu sinto, por exemplo, que a minha escola, por exemplo, tal começou esta semana, que tenho que começo a estudar muito mais, tenho muito menos tempo livre, vamos dizer assim, tempo sem fazer nada. Então eu passo amanhã, por exemplo, na escola pelo Zoom e eu, por exemplo, também utilizo o Microsoft Teams e depois chego a hora do treino, vou treinar, mas depois também volto a estudar porque é muito difícil conseguir obter muita informação pela via Zoom. Dinora, diz aos nossos espectadores em que ano é que tu estás? 11º. E tens exames, por isso é que estavas a falar de umas aulas suplementares de preparação para o exame. Sim, mas por exemplo então, este ano eu supostamente eu devia de fazer exame de Geografia e Economia porque estou no curso de Socioeconómicas, mas este ano disseram que só era para fazermos o exame que beneficiava para a faculdade e por exemplo eu só vou fazer um exame, que é o exame de Economia porque é o que pedem mais nas faculdades de Gestão. Então estas 3 horas e meia que estás a treinar com a Sandra são em que período? Entre as 4h30 até às 8, 7h30. Ok, muito bem. Sim, senhora. Há bocado, na anterior mesa redonda, o Bernardo Almeida, que é um ginasta da artística masculina, usou uma expressão muito interessante sobre o corpo dele. Ele dizia que sentia o corpo um pouco estranho, estando ele a fazer um plano de treinos como tu estás a fazer. Tu sentes o teu corpo como normal ou há alguma estranheza na ausência de não estás a trabalhar num praticável, não poderes atirar a tua bola lá aos 8 metros? Há essa estranheza ou não? Por exemplo, há um bocado porque eu, por exemplo, tenho 2 lesões de demasiada carga, então uma delas é na bacia, então como eu não tenho tanta carga, eu sinto tipo um bocado de alívio, mas depois também tipo tenho medo de esforçar-me um bocado mais, mas depois também é um alívio porque não tenho tanta carga. E também às vezes nós pegamos na bola e nas massas e treinamos em casa e é giro, mas também às vezes sinto saudade de poder lançar e não ter preocupação de lançar para a janela, para fora. Sim, Já acho que é aconteceu. Já aconteceu. não lançares as massas pela janela, não é? Senão vem o vizinho lá de cima dizer que uma massa. Mas já aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu. Já lancei a massa para o vizinho lá de baixo, a treinar na varanda, portanto. Ok, ele foi simpático, espero. Foi. E tu, Pedro, pá, não podes voar, como é que isso está? Olá. Olá. Está tudo ótimo. No que toca às minhas aulas no técnico, os horários das aulas manteram-se iguais, portanto é exatamente igual a quando estava em Lisboa. Simplesmente não tenho de deslocar até à faculdade, o que para mim é melhor, eu tenho ido a mais aulas do que antes. Também o que mudou foi pelo facto de eu não estar a treinar, conseguir fazer mais cadeiras. Tenho que aproveitar este tempo para fazer isso, visto que quando treinamos e quando temos um calendário competitivo não há tempo para isso. De resto, a única alteração que eu tive nas aulas no técnico foi a nível de aulas de laboratório, que muitas delas no início foram canceladas, agora estão a voltar
a ser repostas, mas online, e noutras cadeiras substituíram os laboratórios por um trabalho de grupo feito online entre os grupos. Isto para mim é ótimo, porque facilita-me imenso a vida a todos os níveis. Eu também queria aproveitar a tua presença para quem não conhece o Pedro. O Pedro é um ginasta de Vila do Conde, mas que está a estudar em Lisboa, Engenharia Espacial. Portanto, há bocado, quando o Carlos Matias falava de roupas de astronautas, eu sou perfeitamente capaz de imaginar o Pedro numa roupa de astronauta, até porque ele no trampolim individual voa muito alto, vocês podem acreditar, mas agora deves ter uma sensação diferente, porque pudeste sair de Lisboa e ir para o ninho da família, não é? Ou seja, agora tu estás em Vila do Conde com a tua família. O dito coronavírus até, de alguma forma, foi um bocadinho simpático. Está a ser bom, estás com os teus pais e com os teus amigos, claro, online, mas pelo menos estás em casa, não? Está a ser ótimo, é assim, tirando o facto de eu não poder saltar trampolim, a quarentena para mim está a ser ótima, está a ser melhor do que normalmente. Eu vejo muitas pessoas a queixar-se da quarentena, eu sinto que tenho tempo para fazer muito mais coisas. Sim, eu queria que tu... Tirando o facto de não poder saltar, eu consigo, sinto que a nível físico estou a melhorar, estou a treinar imenso, estou a treinar muito mais. Eu queria fazer-te uma pergunta, Pedro, que era ligada com o que a Dinora estava a dizer e já há pouco. A nossa sessão desta tarde está a ser muito específica. Eu espero que quem nos esteja a ver por curiosidade não fique a pensar que a ginástica é um desporto muito perigoso, que causa muitas lesões, mas nós estamos aqui a ter connosco ginastas das seleções nacionais que já praticam há muitos anos, como percebem, estão a fazer muitas horas de treino e quando eles falam das nossas lesões, são lesões de repetição, as mesmas lesões que um bailarino tem, às vezes até que um músico, um baterista, porque está sempre a usar e a repetir muitas horas determinadas partes do corpo. Nós hoje estamos aqui a perceber como é que podemos usar esta pausa do treino presencial no ginásio para melhorar algumas coisas. A Dinora estava a falar da bacia dela, mas eu sei, porque eu conheço bem o Pedro, que o Pedro também tem tido algumas dificuldades com as tuas costas. E a Úrsula estava a falar em trabalho específico. Queres partilhar connosco qual é que é o trabalho específico que estás a fazer para melhorar a condição das tuas costas? É assim, eu desde que voltei aos treinos, depois da lesão que tive no Mundial, no final do ano passado, depois de ter recuperado no que toca à fisioterapia, o meu treino aqui em casa não muda muito o treino que eu estava a fazer antes, enquanto podíamos saltar no Sporting. Simplesmente tenho aproveitado para fazer um pouco mais de mobilidade, que também acredito que possa ajudar, mas muita da reabilitação passa pelo treino que eu já fazia de força e penso que isso tem sido o suficiente, tanto que eu já não tenho nenhuma queixa das costas, faço treino de força mesmo aqui em casa, com os pesos que tenho e não faço completamente sem dores e sem qualquer impedimento. E por isso penso que a transição para o trampolim, sendo progressiva, será tranquila. E olha, e o que a Úrsula estava a dizer, tu visualizas 5 vezes por dia as tuas séries? Ou 5 é muito pouco? Conta-nos lá. Muito sinceramente, no meu caso em específico, nesta situação, eu até gosto normalmente de visualizar, mas agora durante esta quarentena não é uma coisa que tenho feito muito, tenho que ser honesto. Tem sido mais no sentido de motivar, não no sentido de tentar melhorar, não é melhorar, mas visualizar os aspectos técnicos das séries, tem sido mais no sentido de me imaginar em situações de competição para continuar motivado para o fazer. Por isso não posso dizer muito acerca disso, até porque eu ando mais ocupado com a faculdade e ando a tentar ler mais livros e isso tudo, e portanto não sobra assim muito tempo para eu estar a fazer imagética em casa sentado, ou seja, quando for. E tu, Dinora? Eu também não ando muito a ver, mas às vezes vejo os meus vídeos. Por exemplo, ontem então fez 3 anos que ganhei a minha dupla nacionalidade, que foi a primeira vez que campeã nacional, então estive a ver os meus vídeos todos e fiquei um bocado motivada. Motiva, ver coisas antigas, motiva. E, por exemplo, eu todos os dias vejo a minha foto do meu último campeonato do mundo, porque foi uma coisa foi uma experiência muito boa. Ok. Eu aproveitava agora esta pista que a Dinora te lançou, Úrsula, que tem a ver com as questões ligadas às motivações intrínsecas dos ginastas. Neste caso,
a Dinora ir buscar um momento de uma participação num campeonato do mundo que foi muito positivo para ela, para construir essa positividade. E tu há bocado, porque a Úrsula não fala a esta velocidade, queria dizer a toda a gente, eu que lhe pedi para ela sintetizar a intervenção do foro médio, queria fazer connosco para 15 minutos, e a resposta do cérebro dela, do músculo do cérebro dela, como diria o Carlos Martins, foi acelerar. Então eu queria que tu falasses um bocadinho mais sobre esta questão da motivação e agora dissesses devagarinho o teu endereço de e-mail, que eu acho que foi impossível alguém anotar. Ok, o meu e-mail, então começo por aí, é med.desporto@gmail.com. Obrigado. É meddemedicina.desporto@gmail.com. Certo. Agora, queria que falasse um bocadinho da motivação e, entretanto, estão aqui a surgir-nos questões, Úrsula, quer da Sandra Isabel Vieira, quer da Paula Oliveira, que são coincidentes em algo que nós na Federação também já estamos a trabalhar, no fundo a consultar as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas as perguntas são: outra dúvida com as lonas de trampolins. Alguma alternativa? Ou seja, da mesma forma que respondias à Sandra sobre deixar um praticável em descanso para aproveitar para fazer uma aspiração e idealmente colocar um linóleo que se pode passar uma esfregona com água em lexívia, e a Paula Oliveira pergunta-nos a mesma coisa para um outro cenário muito mais complexo, que é na ginástica artística, como desinfetar colchões que não tenham superfícies laváveis ou umas argolas ou uma trave. Pronto, eu acho que, começando pela artística, eu acho que relativamente aos colchões que não têm o linóleo, eu acho que neste momento devem ser postos de lado, porque ou então são usados apenas por uma pessoa, são usados por aquela pessoa e depois são usados, ele usa o treino todo aquele colchão e depois vai para a pausa um dia e quando voltar no dia seguinte ou passado aquele dia, portanto 24 horas no dia seguinte, portanto 2 dias, já pode usar. Isso dos colchões, relativamente aos aparelhos, é difícil e vai ser difícil e por isso o número de pessoas que vai estar no ginásio não vai poder ser muito elevado e portanto realmente é difícil higienizar uma trave, não é? E portanto é tentar fazer o melhor, porque eu acho que não vai dar para passar água com sabão, não é sabão, é lexívia que é o que está indicado, numa trave sempre que alguém usa, não é? E portanto vai ter que se reduzir o número de pessoas que usam, vai ter que se fazer rotações e, por exemplo, ela hoje faz trave e solo e não faz paralelas e porque está as outras a fazer e, portanto, no dia seguinte trocam, não é? E, portanto, de maneira a que se reduza ao máximo o número de pessoas que estão a usar aquele aparelho. E essa seria uma, não havendo essa possibilidade, é reduzir ao máximo o número de utilizadores de cada aparelho por sessão de treino, fazer esquemas rotativos, por exemplo. Relativamente ao trampolim, o que me preocupa mais no trampolim é a velocidade e é os saltos e é a respiração lá em cima, porque aquilo que eu falava do ciclismo, na bicicleta, as partículas deslocam-se até 20 metros, no trampolim também se deslocarão e, portanto, alguém que esteja a saltar num trampolim num sítio fechado, se tiver infecção, poderá no fundo disseminar pelas coisas que estão à volta, não é propriamente a lona do trampolim. A lona se não usar as suas chapinas ou os sapatos que não usar as chapinas, usar para fazer aquilo, será uma região mais ou menos limpa. Mais o espaço circundante, que tem mesmo que ser higienizado, porque uma pessoa a saltar de lá de cima, de certeza que colchões que estejam à volta, não é? Acho que é uma boa altura para tirar coisas acessórias dos ginásios, nós temos muita tralha muitas vezes nos ginásios, que se calhar não estão ali, não são essenciais e que nesta fase é para arrumar, meter dentro do armário e tirar. É quanto mais limpável, não é? Melhor. Quanto mais possível de fazer a higienização, melhor. Muito obrigada, Úrsula. Tentando fazer uma síntese, nós estamos em cima do nosso tempo de saída, mas ainda queria dar uns segundos a cada um de vocês para uma última mensagem relativamente a estas duas questões que nos chegaram por quem nos está a ver no Facebook, repetir que poderão voltar
a acompanhar esta conversa. Estas desinfetantes que nós estamos a falar são desinfetantes que são específicos. A Úrsula trouxe agora aqui uma outra questão, que é enquanto com o uso de máscaras em algumas fases do treino, como por exemplo o aquecimento e outras que nós vamos recomendar, o que nós conseguimos prevenir é gotículas de saliva. A Úrsula estava a trazer outra questão aqui mais complexa, que é quando um ginasta está aos 8 metros de altura e vai arrancar para um triplo, ele vai fazer... E neste momento pode haver a formação de aerossóis que se mantêm em suspensão. E o que ela estava a dizer é: a minha preocupação é exatamente essa, é os momentos em que alguém pode de repente fazer uma ventilação extrema, não é? E projetar aquelas gotículas de saliva sobre outro equipamento que haja no ginásio. E então ela deixou já uma indicação que claramente vai ser das primeiras coisas a fazer quando pudermos reabrir o ginásio. Eu vou usar as palavras dela. É olharem para a tralha que lá tem, cheia de pó, de sujidade e teias de aranha, darem alguma liberdade às aranhas que elas também merecem, não é? E realmente tentarmos ganhar metros quadrados, porque eu acho que vai ser incontornável que da Direção-Geral de Saúde não venha a aplicação de uma área de quadrado, como nós hoje já conhecemos para as superfícies comerciais, de 2x2, 4 ou 2,5 por 2,5, 5. Sim, Isso sem significa dúvida. que nós vamos ter que reorganizar não só os praticáveis de rítmica e de artística e de aeróbica e de team gym, mas e vamos ter que ganhar espaço nos ginásios e se calhar os dirigentes hoje podem começar a pensar também nesse exercício, como é que eu consigo arranjar mais espaço para duas coisas. A primeira, para melhorar a facilidade com que conseguimos aspirar, higienizar e lavar. E a segunda, como podemos deslocar grupos de ginastas. E de facto, o modelo em que se trabalhava muito, estava a pensar aqui no ginásio do Carlos Martias, é o modelo em que nós tentamos proporcionar a prática ao maior número possível de ginastas, para beneficiarem do nosso espaço e do nosso conhecimento. E também para outra coisa que a Sandra trouxe aqui, que é a questão da motivação. Apesar da maior parte das disciplinas da ginástica serem praticadas a nível individual, a motivação eu estou a treinar com os meus colegas, não é? E agradecia muito à Sandra Vieira e à Paula Oliveira estas duas questões, são pertinentes. Devo dizer que estão a ser analisadas a nível de todos os desportos. Uma das coisas que está em cima da mesa, imaginem, na retoma do futebol, é o árbitro parar de 15 em 15 minutos para trocar máscaras de um jogo, ou seja, está toda a gente a fazer este tipo de pensamentos, com mais ou menos base científica, mas agradeço muito essas perguntas, foram excelentes, dos nossos amigos e amigas que estão a ver-nos no Facebook. Começando, Dinora, telegraficamente, última mensagem para os teus colegas. Que fiquem em casa, que treinem muito e que não percam a motivação para treinar e que também ocupem-se com outras coisas, que não estejam só a fazer sempre a mesma rotina, porque senão cansam-se muito. Não estejam sempre a acordar, estudar, treinar, estudar, dormir. Façam outras coisas. Por exemplo, no meu caso, eu faço aulas de dança online, também vejo filmes, faço outras coisas que ocupem para as rotinas não serem sempre as mesmas, para não se cansarem tanto da quarentena. Muito obrigado. Pedro? Eu apenas queria dizer que isto aqui é uma boa oportunidade para trabalhar outros aspectos que normalmente não se tem tempo para trabalhar, tal como já foi dito, e para terem bastante atenção ao retorno à atividade, tal como foi dito, tem que ser gradual, e para além de ser gradual é muito importante que certas qualidades não se percam e por isso é preciso que o treino que seja feito em casa seja bem feito, porque por exemplo a nível de treino explosivo provavelmente muitas pessoas não pensam em fazer isso em casa e é bastante importante no retorno à modalidade. E por último dizer para terem cuidado e estarem atentos às fake news, porque agora sem brincadeiras, muitas vezes atletas como nós queremos sempre fazer mais e tentar melhorar em todos os aspectos possíveis e, por exemplo, vou dar um exemplo um bocado mais concreto, mas no caso de aquela coisa que andou muito por aí de suplementos e tudo mais, que aumenta o sistema imunitário e não sei o quê, eu penso que é preciso ter muito cuidado em relação a isso, especialmente porque não estando a mencionar nomes nem nada, muitos atletas de renome em Portugal e noutros países
partilham algumas coisas desse género sem terem um bocado noção do que é que estão a dizer, e acho que também é importante as pessoas terem noção que, sendo saudável, o sistema imunitário não é um músculo, não é por treinarem mais que vai ficar melhor. Acho que, se sendo saudável, tem-se um bom sistema imunitário à partida, e para ter noção em relação a isso e muitas outras fake news que andam a correr por aí, por isso desliguem-se um bocado também. Ok, muito bem. Estou aqui a receber uma informação da Regi de que tenho mesmo só 30 segundos. Sandra, 10 segundos. Esta fase, eu acho que nos vai com certeza tornar mais fortes. Nós, quando retomarmos, vamos estar com certeza todos mais fortes, que quando retomemos, que tenhamos todos a maior consciência possível para que tudo corra bem. Muito obrigado. Carlos. Lembrar algo que eu penso que não nos pode deixar à parte, que é as cadeias de transmissão na nossa atividade, para além de pessoa para pessoa, são de pessoa para aparelho e de aparelho para pessoa, tal como disse a Úrsula, e disse muito bem, não é? E a outra questão muito importante, que é, durante uma fase alargada, nós somos assintomáticos e podemos estar a infectar, e não sabemos. E não estamos a fazer por irresponsabilidade, estamos a fazê-lo por ignorância da nossa circunstância. E, portanto, temos que conseguir ir pensando como reagir de forma proativa a esta infecção que nos vai acompanhar, a esta pandemia que nos vai acompanhar ainda durante muito tempo, muito mais tempo do que aquele que nós dispomos para poder ser como queremos ser, fantástico, mas não podemos deixar de pensar que nós paramos o treino por causa da pandemia. E, portanto, é na pandemia que nós temos que manter o foco. E dizer também que estou muito satisfeito, porque eu, nesta altura, sei que os ginastas das seleções, dos projetos olímpicos, projetos de esperanças olímpicas e dos outros ginastas em geral que levam a competição com grande entusiasmo e determinação, que estão a fazer e a compensar aquilo que costuma habitualmente ser a sua pouca falta de tempo para a preparação física especial de alguns aspectos onde são mais frágeis. E isso deixa-me muito satisfeito e sei que está a acontecer. Parabéns, porque isto é sinal que eles são pessoas de grande qualidade e fantásticas. Aos meus colegas de painel, aquele abraço, porque vocês são aquela outra parte fantástica que nos traz a andar, que nos faz gostar da ginástica. Pronto. Muito obrigada, Carlos. Úrsula, um ponto final em 10 segundos. Então, eu acho que nos devemos focar realmente naquilo que nós conseguimos controlar. Não vale a pena pensarmos em coisas que não dá para controlar, mas naquelas, a alimentação, o estilo de vida saudável, manter o ciclo de sono, prevenir lesões, recuperar das lesões, treinar muito. Isto tudo conseguimos controlar e acho que é nisto que nos devemos focar. E depois, digo o que disse há bocado, acho que se depois disto não sairmos muito melhores, alguma coisa se passa de errado connosco. E vamos sair. Muito obrigado a todos, foi um prazer, espero que continuem connosco, voltamos às 5h30. Até já. Obrigada. Até já. Obrigada. Tchau.